partir do versículo 19, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Estou meio tomado pela alergia, vivo essa luta, todo alérgico, vive do nada. Obrigado, meu irmão. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, nós vamos ler. Amém? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, eu estou muito grato por estar com vocês de novo esse ano. Ano passado eu estive. Eu gosto muito desses momentos de reflexão e preparação. Estava falando ali com o Vinícius, meu discípulo que me acompanha hoje, sobre o projeto de vida. Eu nunca inicio um novo ano sem fazer o meu projeto de vida, há muitos anos. Você nunca vai chegar em um lugar onde a sua mente não puder chegar primeiro. Onde a sua visão puder chegar é onde você vai chegar. E eu gosto muito, e eu penso que é fundamental a gente parar para se preparar para o novo ano. Eu faço isso na minha comunidade também. Lá a gente faz no início do ano. Mas a gente precisa sempre olhar para a vida de Jesus, para as atitudes de Jesus com seus discípulos, uma referência para a nossa vida. Jesus estava aqui terminando o ciclo como nós estamos. Após 3 anos e meio do seu ministério, ele havia cumprido cabalmente sua missão e ele estava vivendo os seus últimos dias. Jesus tinha acabado de ressuscitar e essa é a primeira aparição de Jesus para os seus discípulos juntos. Essa aparição acontece em uma casa que ninguém sabe quem é o seu dono. Eu fiz uma série lá na igreja, preguei sobre as casas que Jesus entrou, e essa aqui é a última casa que Jesus entrou. Ao longo do seu ministério, os evangelhos dão conta de 12 casas que Jesus entrou. E foi uma série muito especial, porque cada casa que Jesus entrou, ele levou alguma coisa especial. Todas as casas, desde a primeira casa que Jesus entrou, lá em João capítulo 2, que é a casa onde acontece o casamento em Caná da Galileia, e falta o vinho. Você lembra dessa casa? Eu já preguei aqui. O vinho, que era símbolo da alegria, acabou. E aí Jesus transforma a água em vinho. E a lição ali é que quando a alegria acaba, se Jesus estiver presente, ele traz a alegria de novo. Na segunda casa que Jesus entrou, foi a casa de Pedro. Na casa de Pedro, que vai depois se tornar seu discípulo, a sua sogra estava ardendo em febre, estava enferma, de cama. Alguém comunicou para Jesus e ele foi lá e curou. Jesus levou cura para a casa de Pedro.
Cada uma das 12 casas ele levou alguma coisa. Na casa de Lázaro ele levou unção. A antepenúltima casa que Jesus entrou foi a única casa que Jesus não escolheu entrar. Foi a casa do sacerdote Caifás, onde ele entrou para ser julgado e posteriormente crucificado. Mas vocês sabiam que até nessa casa que Jesus não foi por vontade própria, mas preso injustamente, para ser condenado injustamente. Foi lá que aconteceu a famosa negação de Pedro, que o galo cantou. Ali ele foi humilhado, ali ele foi cuspido, ali ele foi exposto. Mas acredite, irmão, até na casa de Caifás, onde Jesus não escolheu entrar, ele levou alguma coisa. O que Jesus levou para a casa de Caifás? Ele levou o exemplo de como sofrer com dignidade. Levou o exemplo de que, assim como ele não quis entrar na casa de Caifás, mas entrou, haverão processos que nós não queremos, mas passaremos por ele. 2025 vai ser um ano como qualquer outro ano. E haverão dias onde nós entraremos na casa de Caifás. Jesus entrou, sofreu, mas venceu. Nos dias da casa de Caifás, sofra com dignidade, sabendo que todo processo tem tempo para começar e tempo para terminar. Mas essa aqui é a última casa. Essa casa o seu dono é anônimo. Ela é chamada na teologia de a casa dos discípulos. Porque foi ali que Jesus os encontrou uma semana, 7 dias depois de ter ressuscitado. Se é o domingo, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou no domingo anterior. Já tinha aparecido para alguns dos seus discípulos, já tinha aparecido para 2 deles em Emaús, mas esse encontro é especial. O texto diz que eles estão trancados de medo. Eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo me fez enxergar nesse texto, que marca o fim de uma era e o início de outra, e eu acho que combina com a gente. Estamos terminando 2024 e estamos nos preparando para 2025. Então, esses momentos de transição, eles são muito importantes para nossas vidas, e esse momento aqui ensina para nós. Primeiro, essa perspectiva que o texto diz, deles estarem com medo. Eles estavam com medo. Não sei quantos aqui já sentiram medo. Medo é um estado emocional característico de quem é humano. Todo ser humano em algum momento sentiu medo. Existe um medo que é natural, que é uma proteção, um mecanismo de proteção. Existe o espírito do medo. Na minha opinião, uma coisa sempre associada à outra, porque as trevas, elas têm uma capacidade incrível para perceber nossas fragilidades e se valer delas. Há hoje um conflito. Esses dias um amigo meu entrou numa polêmica imensa, e nessa era digital tudo vira polêmica, né? Sobre as doenças da alma, se elas são meramente doenças ou se são fruto de uma ação espiritual. E há quem discuta. Para mim, doenças da alma são doenças da alma, mas que o Satanás tem uma capacidade de perceber a nossa fragilidade e investir em cima daquilo que já está frágil, eu não tenho dúvida também. Por isso, o que fazer? Procurar tratamento terapêutico ou ajuda espiritual? Faz as duas coisas, irmão. Vai para o psicólogo, mas jejua também, irmão. Vai para o médico, vai no neuro, faz dieta, nutricionista. Mas acredite, há poder no nome do Senhor para curar qualquer doença. Se for física, o Senhor cura. Se for espiritual, Ele também cura. Então, por via das dúvidas, leva para o médico, mas já vá orando no carro. O sangue de Jesus tem poder, queima, cura. Se o Senhor quiser, o Senhor cura agora. Uma vez eu estava levando um irmão no médico e
Eu e um amigo meu, Maxwell, e eu estava aprendendo a dirigir, o Maxwell também, e a gente se perdeu, rodou, e o doente em algum momento se levantou e falou, volta para cá que eu já estou curado. Tanto perder e tal. Nós não temos que necessariamente desassociar uma coisa da outra. Eles estão com medo, gente. E esse medo aqui é um medo natural. Eles acreditam que aqueles que martirizaram Jesus, o crucificando, obviamente não pouparão as suas vidas. Se eles perseguiram e mataram Jesus, o que garante que não vai ter um próximo crucificado? E teve mesmo. E aí eles se reúnem, e o texto diz exatamente isso, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, eles tiveram cuidado de se trancar. Onde eles estavam os discípulos com medo. Repete comigo, eles estavam com medo. Agora melhora essa frase, diga, eles estavam com medo, mas estavam. Como isso tem falado ao meu coração, irmão. Não seja governado pelas suas emoções. Não seja governado pelo seu sistema emocional. Haverão dias que você não vai estar regulado, que você não estará equilibrado. Haverão dias que você vai ter vontade de não estar. Eu tenho certeza, e o próprio texto diz que alguns não apenas tiveram medo, mas tiveram medo e foram embora. Mas esses aqui estavam com medo, isto é, não queriam estar, mas estavam. Só os imaturos se governam por suas emoções. Os maduros se governam pela palavra que o Senhor lhes entregou. Os maduros se governam pelas alianças que fizeram, pelos compromissos que estabeleceram, pelo sim que disseram. Você sabe qual é a maior causa de separação entre casais, gente? Pasmem os irmãos. Não é dinheiro, seria uma boa causa. Porque dinheiro no casamento é igual a B.O. O solteiro pensa assim, quando eu casar, eu vou fazer muito. Eu não conto não, eu deixo eles iludidos. Vai fazer o quê? Pagar boleto, irmão. É o que mais você faz. Tem até um livro clássico, cujo título é Até que a Dívida os Separe. Mas não é boleto, não é dívida, que é a primeira causa. Também não é problemas de disfunção sexual, como alguns podem presumir, adultério, não é. A causa principal de separação entre os casais é apontada como incompatibilidade de gênios. Vê se isso pode, irmão. Quando que um homem vai ser compatível com a sua esposa na mentalidade? Eu sei quando. Quando ele virar mulher. Que isso não aconteça na tua vida. O sangue de Deus. Se ele está te entendendo plenamente, a conversa está fluida, o diálogo está tranquilo, não tem dificuldade nenhuma de compreensão, irmã, ora, irmã. Ou ele está fingindo que está entendendo, não está entendendo nada, ele quer ser feliz, ele quer ver o jogo. Irmão, vê se pode. Não, irmãos, as pessoas não se separam por incompatibilidade de gêneros. As pessoas se separam porque elas são governadas pelas suas emoções. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Vai ter dia que as tuas emoções vão dizer para você ir para uma direção contrária daquela que Jesus falou. Nesses dias, faça como esses discípulos. Vai com medo, mas vai. Vai sem vontade de ir, mas vai. Não! Irmãos, a gente como igreja, a gente tem se esforçado tanto para oferecer o melhor culto, o melhor louvor. E diga-se de passagem, cada dia que eu venho aqui, essa igreja tem uma estrutura melhor. Eu tenho visto a olhos nus, eu frequento essa igreja há 1 ano e meio. E eu tenho visto o que Deus tem feito nesse lugar. Glória a Deus por essa casa, pelos pastores dessa casa, pelos voluntários dessa casa, pelos ministros dessa casa. Eu vejo o que Deus está fazendo aqui. Mas por mais que a gente se esforce, eu também tenho experimentado milagres.
Há 1 ano e meio eu comecei uma comunidade dentro de um shopping. Milagrosamente aquela igreja tem crescido. E as pessoas me perguntam, o que você está fazendo? Eu não faço a menor ideia. Irmãos, mas por mais que a gente se esforce para oferecer o melhor louvor, a melhor palavra, o melhor culto, em 2025 vai ter dias, vão ter dias, que você não vai ter a menor vontade de vir para a igreja. Vão ter dias que o louvor não vai te motivar, que o telão não vai te motivar, que o ar-condicionado vai estar trincando. Ainda vai te aborrecer ainda. Antes era calor, agora está um frio. Eu estou com esse problema lá na igreja. Eu cansei. Falei, bota casaco, irmão. Vem de casaco. Chateação. No começo não tinha, vinha cada um carregando o seu ventilador. Uma pobrice. Agora o espaço é pequeno, eu botei 3 arzinhos lá, virou um freezer. Aí fica, liga. Mas vão ter dias que nada disso vai te motivar, irmão. São nesses dias que a sua maturidade será provada, irmão. Porque nem só de pão, isto é, de satisfação humana, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que o diabo propõe para Jesus no deserto. Se governe pela sua fome. Se você não está com fome, você não está com vontade de comer, manda essas pedras transformarem em pão. A proposta do diabo no deserto, gente, é que Jesus se governe. Porque o contrário do propósito de Deus. O evangelho é sobre exatamente perder o governo. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Disse Jesus. Porque todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. A antítese, o contrário do evangelho, é você fazer o que você quer. É você fazer o que as suas emoções dizem que você tem que fazer. O evangelho vai te levar a fazer o que você não quer, no dia que você não quer. Por quê? Masoquista? Não, porque você não se governa, mas a tua vida é governada pela palavra que sai da boca de Deus. Seja bem-vindo, esse é o evangelho, senhoras e senhores. Eles estão com medo, diga, eles estão com medo. Mas estão desgovernados, sabe? Esse tempo é um tempo muito sensitivo. Essa era é uma era sensitiva. O sentir está governando as pessoas. Elas se definem a partir daquilo que elas sentem. Elas fazem aquilo que elas sentem. Um dia eu recebi um casal que estava no processo de separação no gabinete, e ela disse para mim, pastor, eu estou aqui porque eu acho, irmão, eu acho é complicadíssimo. Ela disse para mim assim, eu acho que Deus quer que eu seja feliz. Eu falei, a irmã está achando errado, irmão. Deus não está nem aí para a sua felicidade. Irmão, o evangelho não combina nessa era sensitiva. Mas a gente anestesiou o nosso povo. A gente está vivendo um avivamento de adoração. Hoje nós louvamos aqui canções, todas elas colocando o Senhor no trono. Todas elas falando de quem Ele é. Irmão, mas você que é mais antigozinho, você viveu o início da década de 2000. A igreja foi anestesiada com canções que colocavam o homem no centro, irmão. Nós fomos ensinados a querer o que é meu. Restitui, eu quero. Eu sou, eu quero, eu posso. E essas pessoas foram anestesiadas por esse falso evangelho. Irmão, Deus não é fiel a você, enganaram você. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a nós. Quando você escrever Deus é fiel, joia, complete a frase. Ele é fiel a quem? A Ele. Tudo o que Ele faz é para Ele. É para a glória dEle, é para o louvor dEle. E se tiver que machucar você, você vai ser machucado. Mas você não é Deus, Ele é. Você é o barro, Ele é o oleiro. Tudo vem dEle, é para Ele. E por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas.
O sol que nasce de manhã e te aquece não é sobre você, é sobre Ele. A chuva que cai e rega a terra não é sobre você, é sobre Ele. A noite é sobre Ele, o dia é sobre Ele, é tudo sobre Ele, porque todas as coisas convergem para a sua glória. E nós estamos aqui para a glória dEle. Por isso o culto não é para quem tem vontade, mas é para quem já entendeu que a sua vida é para a glória dEle. Então no dia que você estiver bem, vem dar louvor. No dia que você estiver mal, vem dar lágrimas. No dia que você estiver mal, vem dar silêncio. No dia que você não quiser, vai assim mesmo. A segunda lição que esse texto me ensina é sobre a saudação de Jesus. O versículo 19 ainda no final diz: e pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Essa é uma saudação tipicamente judaica. Shalom. Tem até um irmão na minha igreja que gosta de cultura hebraica. E ele não fala paz, ele fala shalom. Ainda fala shalom, shalom 2 vezes. E aí eu falo, paz. Sou brasileiro, carioca, belforrochense. Não adianta. Mas eu entendo que ele se apaixonou por esse princípio aqui, porque shalom, que é traduzido por paz, é diferente do que significa paz. Paz para nós significa a guerra acabou. Quando 2 povos, 2 exércitos estão guerreando e alguém levanta a bandeira branca, pelo código ético da guerra, a guerra acabou. Alguém levantou a bandeira branca. Então, para nós, paz é ausência de guerra. Mas o shalom para o judeu não é ausência de guerra. O shalom para o judeu, embora seja traduzido por paz, é uma palavra muito mais profunda. Shalom, ao mesmo tempo, significa paz, prosperidade, integridade, plenitude. Se paz é ausência de guerra, shalom é paz até na guerra. Se paz para nós significa a tua guerra acabou, quando Jesus diz para ele, shalom, Jesus não diz a tua guerra acabou. Se alguém dizer para você, você pergunta, como é que tá, irmão? Pessoal que mora em comunidade, mais quentinha, mais violenta, pessoal aí. Você encontra alguém. Você encontra alguém da tua comunidade que o pau estava quebrando, tiroteio, pergunta, como é que tá, irmão? Aí o irmão diz, não, tá na paz. Significa o quê? Acabou o tiro, tá? A polícia já foi. Mas o judeu não é assim, gente. O shalom não significa que a guerra acabou. O shalom significa que você é transportado para um lugar onde a guerra não te abala mais. Ela está acontecendo. O pau está quebrando. É Paulo, quando escreve a epístola aos Filipenses. É uma das epístolas que eu mais gosto. Ela está dentro da categoria das epístolas chamadas epístolas da prisão, porque é uma das cartas que Paulo escreve quando está preso, na sua prisão domiciliar em Roma. E Paulo está preso, privado da sua liberdade, já com a saúde limitada. E você sabe qual que é o tema principal da epístola aos Filipenses? Alegria. São 4 capítulos, em cada capítulo Paulo disserta sobre a alegria. Como alguém que está privado da sua liberdade, com a saúde prejudicada, e tem todos os motivos para estar amargurado, fala sobre a alegria. E o capítulo 4, que é o mais conhecido, a partir do versículo 11, Paulo faz uma dissertação fantástica sobre o shalom, sobre a alegria, sobre paz. Ele disse, eu já aprendi a viver em qualquer situação. Eu sei viver escassez, mas sei viver abundância. Eu sei ter tudo e sei ter nada. E o versículo 13, ele diz por que ele vive nesse lugar. Ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Shalom não é ausência de guerra, é paz na tua guerra. Sabe, irmão, é leviano profetizar
que o próximo ano vai ser um ano só de bênção, só de vitória, só de conquistas, só de triunfo. É mentira isso. Porém, o Evangelho te promete que você vai ter paz na tua guerra. Você vai ter paz na tua dor. Você vai ter paz na tua luta. Shalom é: as tuas circunstâncias não te governam mais. É a mesma coisa que ele diz para Moisés. Moisés pergunta, quando na ocasião do seu envio, Moisés pergunta: qual é o nome que eu devo descrevê-lo quando as pessoas me perguntarem quem me enviou? E o Senhor diz para Moisés: fala que o eu sou o que sou te enviou. Mas isso é a nossa tradução. A nossa tradução do hebraico dá eu sou o que sou. Mas se você traduzir na íntegra, não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. Vamos repetir? Diga: eu serei o que serei. E qual que é a diferença, pastor, de eu sou o que sou para eu serei o que serei? Os teólogos dizem que quando Deus diz para Moisés se apresentar como eu serei o que serei, significa que Deus estava dizendo para Moisés: eu serei o que você precisar na hora que você precisar. Na guerra eu serei a paz, na dor eu serei o teu alento, na noite eu serei a claridade, no tempo quente eu serei o frescor, nos dias das lágrimas eu serei o teu consolo. Mas Jesus não apenas diz shalom. O que Jesus levou para esse lugar? Jesus levou o shalom, mas Jesus também levou as suas feridas. O texto diz que os seus discípulos ficaram alegres quando viram atravessar paredes. O texto começa dizendo, você leu comigo, que eles estavam trancados. E Jesus atravessou as paredes. Por quê? Porque pós-ressurreto, Jesus está vivendo a plenitude da sua natureza. Jesus vive 3 estações na sua vida. A primeira é a sua estação divina. Ele é Deus. E aí acontece um fenômeno que em teologia se chama kenosis. É quando Deus, sendo Deus, decide se tornar homem. E o verbo se fez carne, isto é, Deus se materializa e através da pessoa de Jesus, ele vem e habita entre os homens. Só que como homem, ele é exposto ao vitupério da morte, crucificado e morto. Quando ele ressuscita na plenitude da sua natureza. Por isso ele atravessa paredes com o seu próprio corpo. É um fenômeno misterioso. Ele mostra o seu buraco nas mãos, então ele tem um corpo. Mas se tem um corpo, como é que ele atravessa paredes? É simples, é complexo, mas simples. Ele era Deus e se tornou homem. E como homem cumpriu plenamente o seu propósito. E como homem ele foi morto. E quando ele ressuscita, ele não é mais homem. Ele não é mais Deus, mas ele é homem e Deus. Ele era Deus que se tornou homem. Quando ressuscita, ele é o homem Deus. Por isso ele atravessa paredes, mas tem um corpo. Por isso ele ressuscita e leva tudo com ele. Porque ele era Senhor dos céus, mas agora ele é Senhor dos céus e da terra. Ele governava no mundo espiritual, mas agora ele caminha sobre as águas, ele dá ordem a mortos, ele diz, a sua palavra tem poder, mas as suas mãos tocam. E ele está ensinando um princípio poderoso para os seus discípulos. Quando ele entra atravessando paredes, estou muito animado. Eu tenho que tomar cuidado, senão pula aqui. Quando ele entra atravessando paredes, os seus discípulos se alegram. Imagina, irmão, tudo fechado, Jesus entra e diz, uau! Mas antes deles ficarem excessivamente maravilhados com a sua natureza divina, Jesus mostra o furo nas suas mãos. Porque eu sou Deus que decidi sangrar. Paulo diz, se nem ele foi poupado, irmão, se nem ele,
Por amor a Ele, somos entregues à morte todos os dias. Por que Jesus está mostrando as suas feridas? Para ensinar para os seus discípulos que ferida não é motivo para paralisar a vida de ninguém. Por que Ele mostra o buraco do seu lado? Ele está dando um exemplo. Eu posso, daqui a pouco, o último tópico da mensagem é o envio. Eu vou falar do envio. Mas ele só tem autoridade para enviar porque ele já foi. Ele só tem autoridade para dizer, podem ir, porque ele foi. Ele não apenas foi ou veio, ele veio, morreu, sangrou, sofreu. Ele está dizendo, eu sei o que é padecer, eu sei o que é sangrar, mas as suas feridas não lhe definem, as suas dores não lhe definam. Oh, todas as vezes que vocês pensarem, todas as vezes que vocês pensarem que não são capazes de dar conta das dores que vocês sentirem, lembre das minhas mãos, eu venci. Lembre da minha morte, eu venci. 2025 vai ter dias que você vai pensar que não vai dar. Olha para o Calvário, olha para Jesus, Ele prevaleceu. Nada melhor do que um líder ferido. Os líderes mais relevantes que eu conheço não são super-homens, são pessoas que têm furos nas suas mãos. São homens que sangram, homens que choram, homens que dizem, eu não dou conta. Não desconfie de um líder que tem resposta pronta para todas as coisas. O maior de todos mostrou as suas mãos furadas. E aí ele diz, depois disso, estou concluindo já. Assim como, diga assim como se ele estivesse dizendo, eu sou o padrão. Ele diz, assim como o meu pai me enviou, eu envio vocês. Gente, isso é o que mais me escandaliza nesse texto. E eu vou explicar por quê. O texto começa dizendo, nós lemos que Jesus chega ali e eles estão morrendo de medo. Qualquer pessoa do ponto de vista racional ia chegar ali com um sermão tipo, vocês são ruins mesmo, hein? Gente, olhar para a relação de Jesus com os discípulos dele tem me ajudado a olhar para os meus discípulos com mais misericórdia. Porque eu penso em discípulos ruins. Irmãos, os discípulos de Jesus, eles são muito limitados, irmão. Irmão, Jesus falou que ia morrer, Jesus falou que ia ressuscitar. Alguns deles já tinham até visto Cristo ressurreto, contou para eles, mas eles ainda estão incrédulos. O Tomé, que não vai estar nessa ocasião, vai dizer, eu só acredito se eu ver. Gente, um montão de gente já viu, a pedra está removida, não tem corpo, e o pior, ele disse que ia ressuscitar. Eu já me analisei à luz desse texto e eu acho que eu seria reprovado. Talvez eu ia chegar naquela reunião chutando a mesa. Eu ia dizer, gente, misericórdia. Quem sangrou foi eu. Quem foi crucificado fui eu. E vocês estão aqui, tudo se borrando de medo. Estão demitidos. Irmão, Jesus tem motivo para levar a acusação, mas ele leva envio. Eu pergunto para vocês, o que Jesus viu que qualquer pessoa normal não veria? Eu tenho pedido, Jesus, me batiza com esse olhar. Porque Jesus não vê como os homens veem. Os homens veem só aquilo que está diante dos seus olhos. Qualquer analista, qualquer gestor de pessoas, qualquer chefe de RH, ia reprovar todo mundo ali naquela sala. Mas Jesus está olhando para aquele bando de medrosos, está dizendo, eles vão mudar o mundo. E Jesus viu certo, porque a gente só está aqui hoje, porque eles cumpriram o papel deles, eles viraram o mundo de cabeça para cima, eles tocaram o fogo no primeiro, no segundo século, eles deram a base para a igreja ser o que ela é hoje. Jesus não viu errado, Jesus só não os definiu pelo momento que eles estavam vivendo.
Não defina ninguém pelo agora. Não defina ninguém por esse momento. E também não se defina por um momento, por uma estação. Porque Jesus vê o que você não vê, sabe o que você não sabe. Ele tem informações que você não tem. Ele tem. Fala para quem está do céu: Jesus tem informações que você não tem. Pode questionar. Ele diz assim como, gente, ele traz aqueles discípulos medrosos e incrédulos. Um que está ali até traiu, até negou, arrancou a orelha dos outros. Está lá. E ele traz aqueles discípulos para o nível dele. Diz, assim como foi comigo, olha só. Assim como meu pai me enviou, ou seja, o mesmo padrão, eu envio vocês. Pega uma palavra de Deus aqui, irmão. Envio não é para quem está pronto, é para quem está disponível. Para de procurar os prontos e para de esperar estar pronto. Se tiver um disponível aqui, se tiver um disponível aqui nessa igreja, se prepara para ser enviado, se prepara para cumprir uma grande jornada. Eu não sei você, mas eu vou, hein? Eu estou muito animado para ir, hein? Essa palavra me move, me encoraja, me levanta todo dia. Quando eu estou na minha devocional, eu digo, eu não tenho tudo que eu preciso, eu não sou tudo que eu preciso, eu não sei ser um bom pastor, eu não sei ser um grande líder, mas o que eu tenho é teu, o que eu tenho é teu. Ele não procura os preparados, ele procura os disponíveis. Coloca de pé para a gente terminar.